aqui. Eu posso ajudar o Senhor, pastor? Eu tenho certeza que o pastor Pedro vai dizer, vamos lá, vamos ajudar o pessoal do ministério aqui do louvor, vamos ajudar, vamos começar essa obra, vamos alavancar, vamos abrir outras igrejas aí no interior, né, de Bocajuru. E eu quero dizer para você que o pastor Josué, você conhece o pastor Josué? Presidente da OAB? O pastor Josué, ele começou a trabalhar com 12 anos na igreja. Sabia? O pastor Josué, quando ele começou a trabalhar com 12 anos, 16, ele já estava no ministério, abandonou tudo e foi para o ministério. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Bazalel era mais um dos judeus. Vamos ver lá. Aioabe, o outro que foi chamado. Aioabe era de outra tribo, desconhecida de Bazalel talvez, mas não de Deus. Você está entendendo? Aioabe era servo de Bazalel. Mas aqueles utensílios, querido, aqueles utensílios tão sagrados, tão lindos da presença do Senhor, eles foram construídos com uma tal sabedoria que nenhum arquiteto e nenhuma outra pessoa poderia construir aqueles utensílios, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? O que está te limitando para fazer a obra de Deus? Vamos para outra característica. O que tem te limitado na presença de Deus? Qual é a tua limitante? Você quer trabalhar na presença de Deus? Quem é que gostaria de trabalhar na presença de Deus? Amém? Quem? Deixa eu levantar essa cabeça. Amém? Olha só, no final eu vou estar orando por você. Amém? Eu vou fazer uma oração específica para você, para que Deus venha te abençoar e que você receba a capacitação. Esses jovens aqui, a Joá e o Bezalel, eles foram enchidos do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles, por isso que eles construíram aqueles instrumentos que até hoje são referenciais. Muitas das vezes a gente vê na igreja uma arca da aliança, não é verdade? Você já sabe, você já tinha ouvido falar quem construiu a arca da aliança? Você tinha parado para pensar? Né? A gente vê em todas as igrejas. Mas quem será que tinha construído a arca da aliança? Você tinha parado para pensar nisso? A Joabe e Bezalel. Depois você já sabe. Foram esses dois jovens que construíram. Tá? Eles eram pessoas sem habilidade alguma. Mas Deus colocou habilidade neles. Você está entendendo? Hoje você pode olhar para dentro de você, querido. Como um dia eu vou dizer assim, será que realmente tu queres mudar? Tem jovens aqui, e eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida, querido. Basta você se despertar na presença do Senhor. E quem quer mais te usar, quem é mais interessado em te usar, é o próprio Deus. Mas se você não der liberdade, Deus não vai poder te usar. Sabe por que a Joá e Bezalel, eles foram usados por Deus? Porque eles deram a liberdade. Mas o primeiro passo que você já deu essa noite vindo para cá, amém? Vamos verificar outra característica. Quando Deus chama uma pessoa, Ele chama com um projeto específico. Amém? Deus chama com um projeto específico. E esse projeto é para ser construído de acordo com esse projeto que nasce no coração de Deus. Lá em Belém, onde eu congrego, nós estamos com um projeto de células. Né? O pastor Pedro estava conversando comigo hoje de manhã e tinha me falado que aqui existem 10 células. Então eu perguntei, pastor, um jovem que lidera células no início, sabe, creio, você jovem, Deus te chamou para liderar uma célula. O Senhor falou, jovem, eu vos escolhi porque tendes vencido o maligno. Você está entendendo? Então não deixe, comece, por exemplo, se você frequenta uma célula de senhores, sabe, comece a trabalhar, comece a deixar Deus te usar, comece a procurar se encher na presença de Deus, para que você venha liderar uma célula. Para que você mesmo venha abrir uma célula aqui fora, uma ocasião. Está vendo esses lugares vazios aqui, ó, na igreja? Tudo isso aqui pode ser preenchido. Tudo isso. Eu tenho andado em algumas igrejas e eu tenho visto igrejas que estão crescendo demais, demais mesmo. E sabe por que estão crescendo? Porque é um projeto, porque Jesus está voltando. A próxima vinda do Senhor. Você sabe que o arado está fecho lá fora. As pessoas querem conhecer de Jesus. Não é por quê? Porque elas só conhecem Jesus de ouvir falar. Não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Então, você tem a oportunidade de levar lá fora a palavra de Deus.
Não é para os irmãos que estão aqui dentro da igreja, mas para as pessoas que estão lá fora. Alcançar aquelas pessoas que estão lá fora. Jesus está interessado na vida daquela pessoa que você, às vezes a gente, né, também inclui nisso, não deixa Deus usar. Não deixa Deus usar. Então, essas são as características dele, tá? Outra característica dele, eles realizam tarefas específicas, tá? Vamos ler lá, versículo 4 ao versículo 11. Olha o que diz assim, ó. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi a Joabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os outros habilidosos para fazer todas as seguintes coisas que eu mandei. Então, Jesus chamou eles de uma tarefa específica. Específica. Eu quero te dizer que Jesus tem te chamado também, não é somente para fazer números, mas para uma tarefa específica, para você ganhar almas, para você ir adiante e ganhar outros além de você. Você está entendendo? Diga amém. Aqui está entendendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, os utensílios do tabernáculo, né? Esses utensílios, querido, eles eram utensílios únicos, preciosos. Então você observa uma coisa: naqueles utensílios não houve outros utensílios igual aquele. Eles fizeram uma tarefa tão específica, que ninguém conseguiu fazer um utensílio igual aquele. Ninguém conseguiu repetir a Arca da Aliança. Ninguém conseguiu repetir os utensílios que tinham dentro do tabernáculo. Né? Eles elaboraram obras jamais feitas por mãos humanas. Então, Jesus te chamou para que você faça uma obra jamais feita por mãos humanas. Você está entendendo? Jesus te chamou para que você faça uma obra jamais feita por mãos humanas. Jesus te chamou para ganhar outras pessoas. Olha, há uma preciosidade nisso. O Espírito de Deus nos fala que quando uma pessoa aceita Jesus, no céu, há festa. Você está entendendo? E quando você chega lá, que o Espírito Santo toca aquela vida, quando você tem a oportunidade de abrir a sua casa, quando você tem a oportunidade de estar liderando uma célula, deixa esse germe da liderança infectar a tua vida. Deixa nascer dentro de você. Talvez hoje você esteja pensando, tenha um monte de limitantes, né? Tenha criado um monte de limitantes e não consegue liderar. Talvez você tenha vindo para a igreja por algum motivo. Jovem, você tem que igreja por algum motivo. Eu vou contar um testemunho pessoal meu. Eu fui convidado para vir para a igreja e disse: eu vim pela amizade da pessoa que me convidou para ir para a igreja. Se eu vou, porque eu sou teu amigo. Se não fosse teu amigo, eu não iria. Mas eu vim e hoje o Senhor tem me usado. Amém? Aleluia. Trabalhem unidos no mesmo propósito. Vamos ler lá o versículo 6. Está escrito assim, a parte 2. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazer todas as seguintes coisas que eu mandei. Então, eles trabalham com o mesmo propósito. Sabe? O pastor Pedro tem um propósito, que é fazer a igreja de Mocajuba ser uma igreja vitoriosa, uma igreja melhor, uma igreja maior, uma igreja abençoada na presença do Senhor. Você está entendendo? Então, qual é a sua tarefa? Qual é a sua tarefa? A sua tarefa, querido, é o mesmo propósito dele. Se o anjo da igreja diz, vamos para lá, nós vamos para lá. Você está entendendo? Se o anjo da igreja diz, vamos para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Se o anjo da igreja diz, vamos para a direita, nós vamos para a direita. É o que o pastor Pedro, o Espírito Santo, dá para ele, e ele passa para você, é isso que você tem que fazer, você tem que guardar. Sabe, se você tem lá dentro do seu coração a capacidade, ou você tem uma limitante, nós temos na nossa igreja um instituto teológico, né? E esse instituto é uma bênção, gente. Eu aprendi muitas coisas nesse instituto. Viu, galera? Eu aprendi muitas coisas nesse instituto. Então, se você tem uma limitante, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei nada. Sabe? Deus quer te usar da mesma maneira, querido. Você está entendendo? Deus te chamou com um propósito, para te usar, para você ganhar. Está entendendo? Não para ser só mais um número, mas Deus chamou para que você seja um multiplicador, para você ser cabeça e não cauda. Quando Deus diz que te chamou para ser cabeça, quer dizer que não quer dizer que você vai ser melhor que todo mundo.
Não. Deus te chamou para que você seja convergente. Você vai entender? Você vai entender o que eu estou falando de Deus? Que aí o Abel e Léo, eles eram pessoas que eram jovens, comuns, como eu, ou o pessoal aqui do Ministério de Louvor, do Ministério de Louvor, ou o pastor Pedro, ou qualquer outra pessoa, mas que deram a oportunidade para o Espírito Santo ajudar, para o Espírito Santo abrir, para o Espírito Santo transformar. Para concluir a nossa palavra de hoje, eu queria falar